Olá, estamos de volta com o Senado agora. A falta de acordo em 2 pontos impediu a votação do projeto sobre os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. A matéria estava na pauta do plenário desta terça-feira. O presidente foi avisando assim que chegou ao Senado. Nós vamos votar hoje a regulamentação dos últimos direitos da empregada doméstica. A senadora Ana Amélia ficou responsável pelo projeto das domésticas na Comissão de Assuntos Sociais. Pelo texto que voltou da Câmara dos Deputados, além do salário, os patrões pagariam mais 23% de encargos trabalhistas. A relatora reduziu para 20%. O texto ficou assim: 0,8% de seguro contra acidentes, 8% de fundo de garantia, 3,2% recolhidos mensalmente como uma poupança para bancar a multa em caso de demissão sem justa causa, e mais 8% de INSS patronal. A relatora manteve no texto um agrado aos empregadores. Permitir que o empregador possa descontar do imposto de renda aquilo que ele faz na contribuição da Previdência Social de 8%. Nós acolhemos isso, não estava previsto no texto original do Senado. 2 pontos do relatório foram negociados durante horas na reunião dos líderes partidários. O encontro afina a pauta antes das votações no plenário. O governo é contra os 8% de INSS patronal, defende 12%. E alguns parlamentares discordam da forma de pagamento da multa rescisória. A gente quer manter a multa de 40% do FGTS paga a todo trabalhador seja demitido sem justa causa. A gente acha que tirar isso, nós vamos facilitar o que a Constituição, inclusive no seu artigo 7º, fala, que é proteção do trabalhador nessa demissão sem justa causa. Nós estamos garantindo os 40%, só que estamos fazendo um depósito mês a mês para não ter amanhã uma disputa. Porque o que é que vai acontecer? Se nós criarmos uma despesa grande para a família por conta da demissão, haverá forçosamente uma denúncia contra aquele empregado na polícia ou em algum lugar, dizendo que ele fez alguma coisa de errado para poder não pagar a multa de 40%. Quem vai perder? O mais fraco. Eu quero evitar a vitimização do empregado doméstico. A reunião terminou sem acordo e a votação foi adiada para esta quarta-feira. Reuniu os presidentes das comissões permanentes da Casa para definir prioridades e montar um calendário de votação da reforma política. Os parlamentares chegaram a um consenso sobre os temas prioritários da reforma. O presidente da Comissão de Relações Exteriores disse que o primeiro item deve ir ao plenário no próximo dia 19. Nós selecionamos 3 itens importantes da reforma política: o financiamento de campanha, o fim da coligação nas eleições proporcionais, que aliás já foi votada aqui no Senado, e a cláusula de desempenho. Na reunião, o presidente Renan Calheiros também reforçou que cada colegiado deve avaliar os resultados e medir a efetividade de pelo menos uma política pública dentro da sua área de atuação. No relatório final, serão feitas recomendações ao Legislativo e ao Executivo. 7 das 12 comissões já definiram os temas para este ano. A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar os benefícios de ICMS concedidos unilateralmente pelos estados. A de Meio Ambiente vai acompanhar a revitalização do Rio São Francisco. Na Comissão de Direitos Humanos, o foco estará nas medidas de enfrentamento da violência contra a mulher. A de Relações Exteriores vai analisar a indústria de defesa nacional. A de Desenvolvimento Regional vai acompanhar o Plano Nacional de Saneamento Básico. A de Ciência e Tecnologia vai priorizar a formação de novos cientistas no país. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária escolheu 2 temas para avaliação: a assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e a política de defesa agropecuária. O Brasil terá uma nova lei para arbitragem nos conflitos judiciais. O Senado terminou a votação da matéria nesta terça-feira. O projeto aprovado pelos senadores amplia e estabelece regras para a arbitragem, uma forma de conciliar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário. O relator na matéria, o senador Pimentel, acatou apenas uma emenda de redação apresentada pela Câmara. A outra modificação, que previa publicidade para o uso da arbitragem em conflitos com a administração pública e uma regulamentação ao texto, foram rejeitadas. Agora o projeto depende apenas da sanção presidencial para virar lei.
A comissão mista da medida provisória, que muda regras para a concessão de benefícios previdenciários, aprovou o relatório na reunião desta terça-feira. O relator da comissão mista corrigiu pontos do texto apresentados na semana passada. Antes da errata, o relatório da MP trazia as seguintes mudanças em relação à proposta do governo. Fim do corte nos valores das pensões por morte. No texto original, elas seriam reduzidas em 50% e complementadas com mais 10% por dependente. A concessão da pensão vai depender de 18 meses de contribuição e não de 24, como proposto inicialmente. Mas a exigência de 2 anos de união entre o casal permanece. O prazo de recebimento vai levar em conta a idade e não mais a expectativa de vida. Assim, o cônjuge com menos de 21 anos terá uma pensão de 3 anos de duração. Se tiver entre 21 e 26, receberá por 6 anos, e assim por diante, até a idade mínima para a pensão vitalícia aos 44 anos. O período em que o trabalhador recebeu seguro-desemprego será contado como tempo de contribuição para a aposentadoria. Foram mantidas no relatório as novas regras sobre o auxílio-doença que constavam no texto enviado pelo governo. Elas prevêem 30 dias de afastamento para a concessão do benefício. A própria errata agora também não altera substancialmente o texto do relatório. Nós acrescentamos aqui vários artigos que tratam exclusivamente da repercussão da contribuição do trabalhador desempregado que recebe o salário-desemprego e que vai ter esse tempo contado para a aposentadoria. A decisão de que os 22 destaques apresentados seriam votados de uma só vez também gerou polêmica. O artigo 151 diz que nos casos de omissão do regimento comum, se aplica o regimento do Senado e o da Câmara nessa ordem. A nossa questão de ordem está no sentido de questionar a aplicação seletiva de dispositivos regimentais. Solicito, portanto, que Vossa Excelência cumpra o regimento e assegure às bancadas a possibilidade de apresentar, encaminhar e votar destaques de bancada sem a necessidade de prévia admissão pelo plenário da comissão, seja ela feita em bloco ou não. Presidente, vamos entrar em o regimento do Senado Federal não trata dessa matéria e a Câmara por isso tem que ser considerado. Trata da comissão mista, presidente. E aqui é a comissão mista, os dois rendimentos têm que valer. Indefiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Ainda assim, o relator conseguiu a aprovação da maioria dos senadores e deputados. A expectativa é de que o plenário da Câmara volte a colocar em votação pelo menos uma emenda que foi derrubada pela comissão mista, a que flexibiliza a aplicação do fator previdenciário. Excepcionalizar o fator previdenciário para a mulher quando ela, somando tempo de contribuição com idade, chegar a 85 e o homem, tempo de contribuição mais idade, chegar a 95. Nesse caso, não se aplicaria o fator previdenciário. Se a pessoa quiser se aposentar antes de atingir esses anos, ela pode se aposentar mais com a aplicação do fator previdenciário. Nós teremos, provavelmente, esse destaque no plenário. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado para não perder a validade. A comissão mista, criada para analisar a MP do futebol, fez nesta terça-feira sua primeira audiência pública. Os parlamentares ouviram a opinião de especialistas. Para este consultor de marketing e gestão esportiva, o futebol brasileiro vive um cenário de crise profunda, principalmente por má gestão. Os clubes fecharam 2014 com prejuízo, déficits, em 2014, apenas de 598 milhões de reais. É o maior déficit da história do futebol brasileiro. A medida provisória dá aos clubes a possibilidade de renegociar as dívidas com a União, que chegam a 4 bilhões de reais. Mas para quitar os débitos com desconto, em um prazo de até 20 anos, as agremiações terão que cumprir exigências relacionadas à modernização de gestão e responsabilidade financeira. A MP, que já recebeu mais de 180 emendas, provoca polêmica. Contrapartida de pagamento de dívida é o pagamento da dívida.
Ponto. Quando a gente quer misturar uma série de coisas aqui, nós perdemos o foco da discussão. Ou seja, se o clube pagou a dívida, ainda assim ele é obrigado a fazer tudo isso em razão da dívida? Não. Isso é assim em qualquer lugar. Você vai a um banco, você vai ao BNDES, eles têm exigências, estão dando um refinanciamento em 20 anos, têm o direito de exigir contrapartidas, ainda mais são devedores contumazes e que acumulam dívidas há muitos anos. Esta foi a primeira de uma série de 6 audiências públicas que a comissão pretende fazer para instruir a matéria. Nesta quarta-feira serão ouvidas as entidades de classe. A intenção é trazer para o debate aqui representantes de todos os setores ligados ao futebol nacional. O importante é ouvir o bom senso que é formado pelos clubes, ouvir os clubes da Série A, da Série B e tratar com muito carinho essa discussão do parcelamento da dívida. Esse aí é o X da questão. Os clubes estão em situações difíceis e nós temos que ter muita cautela para que essa mão que o governo está dando, nós possamos aí dar a nossa contribuição no sentido de ajudar os clubes. Mas os clubes precisam fazer também o seu dever de casa. A comissão mista da medida provisória 663 aprovou o relatório final nesta terça-feira. Os deputados e senadores aprovaram o relatório do senador Ataídes Oliveira, que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de repasse da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Das 48 emendas apresentadas, apenas uma foi aprovada. A que aumenta a transparência nas operações do Tesouro Nacional com o banco, de autoria do senador José Serra. Agora, a MP 663 precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 28 deste mês, para não perder a validade. A CPI do HSBC ouviu nesta terça-feira o presidente da instituição financeira no Brasil, André Guilherme Brandão. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga possíveis crimes de brasileiros correntistas do banco na Suíça. Após o cruzamento com os dados recebidos das autoridades fiscais francesas, a Receita Federal apurou 7.243 nomes de brasileiros com depósitos na agência bancária do HSBC, na Suíça, em 2006 e 2007, num total de 7 bilhões de dólares. O crime de sonegação fiscal prescreve em 5 anos. Mas o de evasão de divisas, não. Mas, afinal, qual a responsabilidade do banco em todo esse processo? O presidente do HSBC Brasil alegou que a filial brasileira apenas pertence ao mesmo grupo, mas não dispõe de qualquer informação sobre o episódio conhecido como SwissLeaks. Se não é Vossa Senhoria, quem é a pessoa que poderá trazer maiores informações sobre esses fatos? Nem eu, nem quem me antecedeu teve informações com relação a essas contas. André Guilherme Brandão admitiu que entre 2002 e 2007 havia uma representação no Brasil específica para a captação de dinheiro a ser depositado fora do país. Os senadores querem saber o nome do responsável na época, mas esse é apenas mais um capítulo na investigação. Senador, o senhor ficou satisfeito com as respostas do presidente do HSBC Brasil? Não. Foi um quase nada a declarar. E me parece que tem muitas informações que o HSBC poderia prestar essa CPI e não prestou e não me parece estar com vontade de prestar. Por isso, provém o requerimento que apreciamos agora para que o presidente do HSBC no Brasil, entre 2005 e 2006, quando estourou o escândalo SwissLeaks, estejam presentes. A Receita Federal, o Conselho de Atividades Financeiras e o Banco Central vão trocar informações para apurar possíveis crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e financiamento do narcotráfico. O Brasil deve legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O debate foi motivado por uma sugestão popular que entrou no Senado por meio do portal E-Cidadania e obteve o apoio de mais de 20 mil internautas. A audiência ouviu opiniões pró e contra a legalização. Participantes dos dois grupos questionaram as estatísticas sobre abortos clandestinos feitos no país. A especialista em saúde coletiva fez um levantamento sobre a origem dos números e afirma que a estimativa de 1,5 milhão de abortos por ano foi manipulada e tem sido repetida sem averiguação. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano.
1.500.000 não encontra uma explicação dessas. Não tem, por isso não é verdade, é um equívoco. Nós temos 45 mortes de mulher por ano, em média, por aborto provocado. Não deveria morrer nenhuma. A gente lamenta profundamente, mas não é um problema de saúde pública. Já a representante da Ordem dos Advogados do Brasil acredita que os números podem ser até maiores, já que muitas mulheres têm medo de falar que fizeram aborto. O que nós temos hoje são dados dizendo que mulheres estão morrendo, né? Mulheres não estão tendo autonomia, não estão tendo escolha e estão morrendo em decorrência disso. Então, precisamos pesar essas questões. Pela vida, sim. Pela vida, sim. Pela vida do feto, sim. Mas e as mulheres que estão morrendo em decorrência disso? O representante do Conselho Federal de Medicina apresentou dados do Ministério da Saúde. Eles indicam que 11,4% do total de óbitos maternos em 2006 foram por complicações de aborto. Outra pesquisa mostra que as mulheres pobres são as mais afetadas. O CFM sugere uma mudança na legislação para incluir a vontade da mãe entre as possibilidades de interrupção da gravidez. Hoje, a lei permite o aborto em casos de risco à mulher, de estupro e de fetos que não desenvolveram o cérebro. A questão que nós temos é que nós devemos ter uma política de saúde adequada que permita à mulher ter acesso a uma boa assistência e que não fiquemos com uma parcela da população sofrendo as injúrias da falta de assistência, enquanto que uma outra parcela da população pode ter acesso a um parto seguro. Que a gente se despisse um pouco mais dessa história, tanto das questões religiosas ou da disputa ideológica e da disputa dos números, das estatísticas, e a gente passasse a olhar como uma questão, tivesse um olhar humanitário para as pessoas que fazem e que, com certeza, se elas forem acolhidas, forem conversadas e forem esclarecidas, elas não vão fazer mais. A audiência pública teve a participação de mais de 900 telespectadores pelo E-Cidadania. Por meio do portal, você pode sugerir pautas legislativas e também participar diretamente dos debates no Senado. Aposentados portadores de doenças crônicas ou degenerativas poderão ficar isentos do imposto de renda. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei isenta do imposto de renda aposentados portadores de doenças raras, reumáticas e neuromusculares, crônicas ou degenerativas. Ninguém pede para nascer sendo portador de um tipo de deficiência. É a cota mais justa que existe. Eu tive uma filha portadora de um tipo de deficiência e degenerativa. Sei muito bem que eu tive condições de dar uma qualidade de vida até o final da vida dela, porque eu tinha alguma condição financeira. Mas conheço milhares e milhares de mães e pais que não têm as condições que eu tenho, que não têm as condições que os senadores têm. O senador José Pimentel propôs que a matéria passasse a tramitar em conjunto com outras que tratam do mesmo assunto, mas a oposição entendeu como uma manobra do governo para adiar a votação. O apelo que eu faço como líder do PSDB nesse instante, que a matéria tramite. Como existem vários projetos de lei, nós precisamos apensá-los para dar o crédito às nossas senadoras, aos nossos senadores e evitar decisão divergente. O relator da matéria, senador Romero Jucá, destacou que o projeto beneficia quem não tem condições de pagar o tratamento. Ajuda as famílias e os próprios doentes a enfrentarem um drama que é uma esclerose múltipla, que é uma doença incapacitante. Aqui foi terminativo. E eu espero que a Câmara dos Deputados possa votar rapidamente essa matéria. Também foi aprovado o substitutivo do senador Humberto Costa, a proposta que amplia as hipóteses de alienação de bens que foram utilizados no tráfico de drogas. Pelo texto, caberá à Secretaria Nacional Antidrogas, vinculada ao Ministério da Justiça, a decisão de como utilizar os bens alienados. A Senad, que tem uma visão global de como está o enfrentamento às drogas no país, para melhor destinar aqueles bens, seja para ações de prevenção, seja para ações de repressão,
seja para aplicação pelo próprio governo federal, seja para destinação a estados e municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que disciplina a fabricação, o uso e a comercialização de fogos de artifício. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, virá ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o programa Mais Médicos. O requerimento de audiência pública, que deve ser conjunta com a Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo federal para levar esses profissionais às regiões remotas do país. 14 mil vagas foram abertas, a maioria preenchida por médicos estrangeiros, 90% cubanos. O Ministério da Saúde paga uma bolsa mensal no valor de R$10 mil, mas no caso dos médicos cubanos, apenas R$3 mil são recebidos pelos profissionais. O restante do valor é retido pelo governo de Cuba. Toda a operação é feita com o aval da Organização Pan-Americana de Saúde. Além da remuneração diferenciada dos médicos cubanos, outros aspectos do programa vêm sendo questionados. Nós não tivemos um plus a mais de médicos no interior. Nós tivemos exatamente a demissão do médico diplomado e a vinda do médico, que foi do programa do Mais Médicos. É muito fácil compreender por que os prefeitos estão substituindo. Porque nos Mais Médicos não é ele que paga diretamente, quem paga é o Ministério. Um dos problemas que os prefeitos enfrentam nessa pequena cidade do interior é que eles vivem sob a ditadura dos médicos, né, brasileiros, que só aceita ir trabalhar a hora que quer, do jeito que quer e num preço que aí a prefeitura muitas vezes não dá conta de pagar. Nós temos que fazer um grande seminário para debater o programa Mais Médicos no Brasil. Eu fui secretário de Saúde em 91 a 94. Brasília só tinha um prédio do Ministério da Saúde, tem 5. O que eu acho é que se concentrou demais aqui as decisões e se jogou as atribuições para os prefeitos, para os governadores, colocou os prefeitos e governadores perto dos problemas de saúde e longe dos recursos. Os senadores aprovaram ainda a realização de audiências públicas para debater o sucesso da moratória no plantio de soja na Amazônia, os impactos na redução da vazão do Lago de Sobradinho, no Rio São Francisco, a legislação e a fiscalização do uso da água em minerodutos no Brasil e a produção de energia solar no país. Matéria-prima que fabrica essas células de energia fotovoltaica, que é o silício. Nós temos muito aqui na região centro-oeste. É uma pena que até então nós ainda não temos a tecnologia para industrializar estas placas de energia fotovoltaica. O prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no Fundo de Pensão dos Trabalhadores dos Correios, o Postales, também será tema de audiência pública da comissão. Fui procurado no gabinete de apoio em Belém por 2 funcionários da empresa de Correios e Telégrafo lá do meu estado, que me mostraram algo que me deixou perplexo. Todos os funcionários da empresa teriam que fazer um aporte adicional de 25% dos seus salários, independente do aporte que já fazem de 13%. Não sei, os 13 mais os 25. Para que os 25? Para que cobrisse o rombo de 5,6 bilhões, eles fariam esse desconto de 25% do salário durante 15 anos e meio. Os senadores também aprovaram um projeto que cria estímulos para o desenvolvimento de sistemas de irrigação alimentados por energia solar. A matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Agricultura. E nesta terça-feira, a servidora Cláudia Lira se aposentou do Senado após ficar 7 anos à frente da Secretaria-Geral da Mesa, órgão que assessora diretamente a atividade legislativa. Cláudia Lira foi servidora do Senado por mais de 33 anos. Entre 2007 e 2014, exerceu o cargo de secretária-geral da Mesa. Os senadores aprovaram a entrega de um diploma com voto de aplauso pelo serviço prestado ao Congresso Nacional e à democracia brasileira. Cláudia deixa conosco uma extensa legião de amigos, colegas e especialmente admiradores, dos quais
sou o primeiro a render a ela as mais justas homenagens que essa casa, por dever de justiça, lhe presta. Seja Cláudia Lira muito feliz nos novos desafios que a vida haverá de lhe proporcionar. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser acompanhar mais de perto a programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Até a próxima!